Muito boa noite. Vamos então aqui para este tema que vem aí na tela, sintonia. O tema é a sintonia de acordo com o que nós somos. Portanto, é a proposta de estudo que fiz para este tema. Sintonia de acordo com o que nós somos. A palavra sintonia significa mesma frequência, sincronismo, reciprocidade ou harmonia. Harmonia de acordo com aquilo que nos afinizamos. Entre espíritos encarnados ou desencarnados, a sintonia se estabelece quando são emitidas ondas mentais que têm frequência semelhante. É um processo semelhante ao que ocorre quando sintonizamos com uma emissora de rádio. Temos aqui uma semelhança. Para sintonizar o rádio, com a emissora, é necessário que a frequência do rádio seja igual à frequência da emissora. E aí se estabelece a sintonia. Assim somos nós. Também, com a nossa vibração, provocamos uma ressonância vibratória à nossa volta e essa vibração à nossa volta vai emitir uma sintonia, uma frequência que vai sintonizar com outros que se assemelham a nós, encarnados ou desencarnados, como já vamos ver. Nos esclarece Emmanuel no livro Roteiro. A mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Aqui já podemos ver, portanto, nós assimilamos, de acordo com a nossa frequência, correntes mentais de forma permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Aqui para se perceberem, portanto, ou seja, nós pensamos, esse pensamento é energia, essa energia é exteriorizada por nós, pela nossa mente, ela fica no nosso plasma, forma esse pensamento e fica plasmada na nossa vibração. Isso gera uma frequência e essa frequência coloca-nos em igualdade, em sintonia com semelhantes. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercita a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. André Luiz, na obra Libertação, ainda acrescenta: somos cada qual de nós um ímã de elevada potência, ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo o nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre raios de vida superior ou inferior que emite, ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha, que se confunde nos fios escuros que produz ou de andorinha que corta os altos céus com as próprias asas. Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e que nos definem muito mais que as palavras. Pronto, aqui está nesta explicação também de André Luiz, também nos diz isso mesmo. Portanto, exteriorizamos as energias e essas energias revestem-nos o nosso campo vibratório. E na obra Seara dos Médios, Emmanuel adverte: observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atraindo, refletes.
e, refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Temos, ora bem, tomando em conta estas explicações, temos que aprender a desejar, porque nos colocamos em sintonia permanente com quem temos afinidade. Se nós não soubermos desejar, portanto, se desejarmos através de pensamentos e sentimentos desequilibrantes, vamos nos colocar em afinidade e automaticamente em sintonia com mentes que vibrem no nosso campo vibratório. Precisamos de nos autoavaliarmos para percebermos quais as forças que vivem dentro de nós mesmos, a fim de educá-las para o equilíbrio e para o bem. Interrogando-nos, isto é uma proposta. O que é que eu sou afim? Ou seja, quais são os meus desejos? Quais são os meus gostos? As minhas preferências? E mesmo imaginemos, por exemplo, estamos em casa a ver televisão e vamos ver um filme de ação com bastante violência. E estamos ali todos animados a ver aquilo. Se nós estamos a ver um filme de ação com violência, qual é a parte de nós que se sintoniza com aquele filme? Que é importante. Se nós estamos a ver um filme violento, é porque, de alguma forma, há uma afinidade entre alguma parte de nós e aquela violência que nos comprazemos eventualmente a ver. O que é que eu atraio para mim? Ou seja, quais são as situações ou as pessoas que vêm em minha direção? Porque são essas situações que eu atraio para mim, que eu vibro. Portanto, são essas situações, de acordo com a minha vibração, que eu tenho necessidade. Por isso elas vêm ao meu encontro. Qual é o meu interesse no dia-a-dia? Quais os locais que procuro? Onde me sinto bem? Os programas de TV, músicas e por aí afora, não é? Quais os assuntos com que simpatizo? Será que os assuntos que ocupam a minha mente trazem positividade à minha vida? São do interesse das pessoas com quem me relaciono? O que é que alimenta em mim? Isto também é muito importante, esta parte. O que é que nós alimentamos? Será que alimentamos sentimentos e pensamentos positivos e equilibrados? Ou alimentamos ressentimentos, mágoas, sentimentos de vingança ou até remorso por algo mal feito? Precisamos analisar bem o que sentimos. Neste caso é a proposta de Jesus, vigiai e orai. Vigiando os nossos sentimentos, com aquilo que nos afinizamos, começamos a compreender melhor qual o nosso campo vibratório, se o nosso campo vibratório está sintonizado numa frequência positiva ou negativa. E qual a importância desta análise que proponho e da nossa autoeducação? Tem uma finalidade. Porque tudo é sintonia e nos conectamos com outras mentes afins que estejam na mesma faixa vibratória, que estabelecem convivência connosco, embora possam estar desencarnados, agravando os nossos conflitos e desajustes. Isto aqui é, se eu sintonizo pela minha vibração, de acordo com as minhas afinidades, com entidades que estão desencarnadas, mas por ressonância, pelo nosso campo vibratório, estão a vibrar na mesma frequência que nós, se afinizam connosco, se aproximam de nós, o que é que vai acontecer? Se nós temos pensamentos desequilibrados e se eles se revêem nesses pensamentos e nesses sentimentos, o que é aquilo que vai acontecer? Vão-nos intuir para nós continuarmos nessa faixa. Portanto, daí a importância de termos este cuidado. É a lei de afinidade. Isto é fácil de compreender nas nossas relações diárias.
Nós buscamos estabelecer laços de amizade e de convívio exatamente com aqueles que se assemelham a nós e sentimos dificuldade de ajuste de ideias com quem não sente nem pensa como nós. Ou seja, se a pessoa não está na nossa faixa vibratória, se ela não tem... Eu penso que há aqui irmãos que têm essa experiência tal como eu. À medida que nós vamos alterando a nossa estrutura do nosso pensamento, vamos analisando as coisas de uma outra forma. As pessoas que estão no nosso círculo de amizades, que não compreendam essas nossas mudanças, começam-se a se distanciar e nós também começamos a distanciar delas. Porquê? Porque nós já não nos revemos naqueles meios, a fazer aquelas coisas, a conversar sobre aqueles assuntos. Então afastamos-nos, afastam-se elas porque nós deixamos de estar no campo vibratório delas e nós também nos afastamos porque, ou seja, não há compatibilidade, não há afinidade. Muitos dos nossos males existenciais encontram sua gênese exatamente no padrão emotivo e, consequentemente, de pensamentos e ações que cultivamos. André Luiz, na obra Libertação, nos esclarece: somos cada qual de nós um ímã de elevada potência, ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira sempre entre os raios da vida superior ou inferior, que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha. Eu já li esta parte, peço desculpa. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, esclareceu melhor. Nossa imaginação é criadora. Pensamentos longamente cultivados se concretizam e se consubstanciam em formas idoplásticas, que, caso deletérias, podem comprometer nossa saúde e das pessoas que convivem connosco. Assim, por exemplo, o cultivo da melancolia, os padrões emocionais assentados na morbidez, no desânimo, criam em torno do indivíduo uma psicosfera sombria, contaminada pelas irradiações mentais perturbadoras que emite. Aprisionado em si mesmo, não consegue perceber as bênçãos que o envolvem, focalizando o olhar e o sentir em suas trevas internas. A melancolia, largamente cultivada, reflete estágio inferior e rebelde da alma, que não sabe se resignar diante das provas redentoras. Do mesmo modo, a vitalização de pensamentos sensuais, odiosos, rancorosos, vingativos e invejosos cristalizam-se em formas de pensamento, vibriões mentais que adquirem plasticidade e vida e passam a integrar o halo psíquico da pessoa que os cultiva. Em consequência, o perispírito não é, que é o nosso modelo organizador biológico, se desarmoniza, reverberando assim em desordens nas células do corpo físico. Aqui podemos analisar as consequências dos pensamentos negativos que cultivamos. Mas, no entanto, o benfeitor nos dá uma receita para lidarmos com o nosso lado negativo. Sejam quais forem as circunstâncias da existência, cabe ao viajante carnal manter o pensamento em alto nível de reflexões, cultivando as ideias otimistas e iluminativas, de modo a criar campos saudáveis, dos quais se exteriorizam as construções equilibradas da emoção e do organismo físico. Toda a vez, quando as injunções tentarem imprimir na mente as ideias perversas, os transtornos de conduta, as fixações negativas, em torno de ocorrências infelizes, os ressentimentos que constituem presenças morbíferas no espírito, é dever de todo o indivíduo lúcido, especialmente daquele que se vinculou aos postulados espíritas, esclarecer-se a respeito dos deveres para com a vida, substituindo-los pelas formulações agradáveis e harmoniosas da paz, cultivando a esperança e vivenciando o amor,
sem se deixar afetar pelo desespero e pela mágoa. E Emmanuel acrescenta: se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Conversações alimentam conversações. Pensamentos ampliam pensamentos. Demoramo-nos com que se afina conosco. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o infinito bem. Trabalhar incessantemente é dever. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Amar é engrandecer-se. Portanto, estas mensagens destes benfeitores elucidam-nos tanto as consequências dos pensamentos negativos, como também o que fazermos para lhes vencermos as injunções. Portanto, aceitemos esta oportunidade que a vida nos oferece. Trabalhemos para elevar o nosso padrão de conhecimento, para que possamos elaborar uma pauta de valores nobres que nos permitam ter um maior índice de acerto para agirmos no bem. Elaborarmos, ou seja, este conhecimento, o padrão de conhecimento é muito importante. O estudo, além desta proposta que lá atrás expliquei de autoavaliação, analisando aquilo com que nos afinizamos, é muito importante para fazermos um trabalho de autoiluminação, portanto, buscarmos o conhecimento sistemático, o estudo edificante das obras da codificação e outras, para nos ajudarmos a fazermos esse autoencontro com nós mesmos e para nos ajudar a buscarmos perceber em nós aquilo que está em desajuste. Porque somos responsáveis pelas nossas criações mentais e, por conseguinte, pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade, de acordo com aquilo que nós somos. Espero que este trabalho possa ajudar a cada um dos presentes e também a mim, não é? Porque o primeiro a beneficiar sempre do trabalho é quem o estuda, que possamos aproveitá-lo, empregando um olhar mais afinado sobre nós mesmos e que ele nos possa ser útil. Vamos continuar com o trabalho. Obrigado por me ouvirem.